Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula de geometria analítica, né, onde a gente parou na aula 16, que a gente vai falar basicamente de produto entre vetores, né? A gente vai ver o produto escalar, que vai resultar sempre, pessoal, sempre vai resultar aqui, ó, em um número, tá? Ó, escalar vem de número, vem de um escalar. Vetorial vem de vetor, então o produto vetorial de dois vetores vai resultar em um vetor. E o produto misto, vocês vão ver que vai ser a junção desses dois produtos aqui. Daí a gente vai ver o que vai resultar, se vai ser em um número ou em um vetor. Certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui. Chama-se produto escalar de dois vetores u e v o número real. U vezes v, que vai resultar nessa soma aqui, né? E o que seria essa soma? Ó, primeira coordenada de um vetor vezes a primeira coordenada do outro vetor, x1 vezes x2. Depois, segunda vezes segunda coordenada desse vezes esse. Depois, terceira vezes terceira, certo? Então, você sempre faz o quê? No produto escalar, você sempre multiplica coordenada com coordenada e depois soma tudo, certo? E daí, olha aqui esse exemplo aqui que ele colocou aqui embaixo para a gente fazer. O que seria o produto escalar de u e v? Então, o que a gente tem que fazer? Coordenada com coordenada. 3 vezes menos 1, então a gente tem que fazer 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, tá? Pode colocar tudo entre parênteses assim, tá, pessoal? Forma de organização só. Mais o último coordenada vezes a última coordenada, ou seja, 5 vezes menos 4. Bom, agora é só fazer as continhas. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, menos 20, certo? Então ficou menos 3, mais 3, menos 20. Aqui cancela esse com esse, né? Porque vai dar zero e vai resultar em menos 20. Então, olha aí, ó, o produto escalar desse vetor e esse resultou em menos 20. Então, eu tenho agora aqui, ó, pessoal, um módulo de um vetor. O que seria isso? Eu tenho um vetor V ali, dado por x, y, z, e esse módulo ele vai ser um número real calculado através do produto escalar desse vetor com ele mesmo, e eu vou tirar a raiz disso. Pessoal, observem o seguinte, quando eu multiplico um vetor vezes ele mesmo, o que vai resultar? X vezes x, y vezes y e z vezes z. Vai restar exatamente nisso daqui. Observe que cada coordenada é elevado ao quadrado. Então, esse número aqui ó, ele vai ser positivo, esse número vai ser positivo e esse número vai ser positivo. Se eu somo três números positivos, o resultado vai ser positivo. Então, essa definição está bem definida, né? Porque a gente sabe que não existe raiz de número negativo. Então, aqui dentro não poderia ser um número negativo. Mas como a gente sabe que lá dentro vai ter só números positivos e vou somar só números positivos, então isso daqui vai estar bem definido. E daí o módulo de um vetor é só eu elevar cada termo ao quadrado e tirar a raiz disso tudo. Por exemplo, eu posso pegar o vetor u sendo o vetor 1, 2 e 0. Então, quem que seria o módulo do vetor u? Ou seja, módulo de u. Quem que vai ser esse módulo de u? Então, a gente faz a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0. Daí fica 1 mais 4 mais 0, 5. Então, o módulo de u aí, pessoal, é igual a 5. Esse módulo, pessoal, ainda ele vai nos ditar o quê? O comprimento do vetor. A gente já tinha falado mais aí para trás, né, que esse comprimento, esse módulo aqui realmente seria o comprimento. E vai ser, viu, pessoal? Então, se eu tenho exatamente esse vetor u aqui. Então, pessoal, quando eu estou calculando o módulo desse vetor u, né, eu estou calculando quem? O comprimento desse vetor. Quanto que mede esse vetor? Certo? Então, esse vetor u sempre vai ser a medida desse comprimento. Na verdade, o módulo desse vetor u sempre vai ser a medida desse comprimento. Certo? Então, obviamente, se a gente tem o vetor u e o vetor oposto a ele, né, o vetor menos u, os módulos desses dois vetores vão ser exatamente igual. Porque a diferença do vetor u e do vetor menos u é só o quê? É só o sentido. Então, observem aí que o comprimento ó, de ambos esses vetores são iguais. Certo? Então, a gente também tem esse resultadozinho aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai ter as propriedades aí, né, de um produto escalar, que vai ser basicamente o seguinte. A gente vai pegar, eu vou pegar, né, três vetores aí quaisquer, que eu vou utilizar um vetor V, vou chamar de x1,
y1 e z1, um vetor u que eu vou chamar de x2, y2, z2, e um vetor w que eu vou chamar de x3, y3 e z3, certo? E o número m, pessoal, pertencente aí aos meus números reais, né? Então m é um escalar, né? Ou seja, m é um número real qualquer, certo? E bom, a primeira propriedade, pessoal, é o seguinte: se eu pego um vetor e multiplico por ele mesmo, com produto escalar, eu vou resultar sempre, pessoal, num número maior ou igual que zero. E só vai ser zero, e esse produto só vai ser zero quando o quê? Quando esse u for zero, certo? Opa, aqui não vai ser um vetor não, vai ser zero mesmo. Então aqui vai ser zero se u for o vetor nulo, certo? Ou seja, todas as coordenadas dele for zero, certo? A propriedade comutativa também vai ser válida aqui, ou seja, se eu faço u vezes v é igual a v vezes u, certo? Isso daqui, pessoal, é bem fácil de analisar, né? É só a gente olhar para as operações que a gente faz quando estamos fazendo um produto escalar, que é multiplicação de dois números reais e soma de números reais. E daí a gente sabe que ambas as operações vai resultar na propriedade comutativa. Então, o produto escalar garante essa propriedade para a gente, certo? Bom, ainda a gente tem outra propriedade que a gente usa bastante, que é a distributiva. Se a gente tem o U e eu multiplico por uma soma de V mais W, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o U multiplica V, certo? Aqui era para ser um U, tá? Mais esse U multiplicado esse W, certo? A gente vai ter exatamente isso daí. E bom, se a gente também tem um número real aí, né? Que é o m, que eu chamei de número real, multiplicando u, isso vai resultar em um vetor. E depois eu multiplico o v, é a mesma coisa de eu pegar esse m, fazer o vezes v e depois multiplicar por m. Essa propriedade é associativa, assim como é, posso pegar esse m e multiplicar o meu v e depois multiplicar o tanto faz aqui essas operações que eu for fazer, tá, pessoal? Aqui vale todas. E ainda a gente sabe, né, que se eu pego dois vetores iguais e multiplico ambos, né, o que a gente vai ter aqui? Que isso daqui vai ser igual ao módulo desse vetor ao quadrado. De fato, né, pessoal? O que a gente tinha que era um módulo de um vetor? Bom, o módulo de um vetor era a raiz do produto escalar dele com ele mesmo. Se eu pego o quadrado disso tudo, o que eu vou resultar? Aqui dentro já vai ser um número positivo, então eu posso cortar aqui tranquilamente. Isso daqui vai sempre resultar em quê? 1 vezes 1. Certo? Então, se eu tenho um módulo de u ao quadrado, é a mesma coisa de u vezes u. Certo? Bom, pessoal, então essas daqui são as 5 propriedades que a gente vai utilizar bastante aí, tá? Em multiplicação por escalar que a gente vai levar aí durante todo o curso, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aí, né, o que seria esse produto vetorial, né, que vai resultar em um vetor. Por isso que fala produto vetorial, tá? Eu representei o vetor u aí, ó, né, falou dados, vetores u e v, né? Representei esse vetor u através dessa forma de soma, tá, pessoal? Ou seja, na primeira coordenada, que está multiplicando, meu vetor que está lá no x, é o x1. Assim como o vetor da segunda coordenada, que multiplica o vetor que está em y, y1. Da mesma forma, o z1. Então, esses números aqui, ó, x1, y1, z1, são os números. Né? A gente já está familiarizado com essa forma aqui, mas vai ter muitos exercícios, vai ter muitas aplicações que vocês vão ver. Tem muitas aplicações que vocês vão ver que vai utilizar essa notação. Então, eu só estou colocando aqui, né, para a gente denotar esses tipos de vetor e ficar mais familiarizado, né, sobre isso. E o V eu coloquei normal aqui, né, para economizar tempo e espaço também, né. Então, tem o x2, y2 e z2 aí. E eu vou denominar produto vetorial de u e v o vetor. Bom, então vai ser representado por um vetor, tá? Então ele vai ter que ter primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada, tá? Não tem produto vetorial de vetores no plano, tá? Depois a gente vai entender o porquê
geometricamente, tá? A gente vai entender o porquê que isso acontece. Mas por enquanto a gente vai só definir. E essa operação vai ser definida da seguinte forma. Bom, a primeira coordenada desse novo vetor, desse vetor resultante, vai ser dita da seguinte forma, pessoal. Eu vou pegar as coordenadas segunda e terceira dos dois vetores e fazer uma diferença do produto entre elas, certo? Então eu vou ignorar as primeiras coordenadas. Então, ó, a primeira coordenada do vetor resultante, eu vou ignorar as primeiras coordenadas do meu vetor u e v, certo? Então olha aqui, o que vai resultar? Vou pegar y1 multiplicar por z2, então y1 vezes z2, não, isso, y1 vezes z2, tá certo? Menos, agora eu vou pegar z1 vezes y2. Então, z1 vezes y2. E isso daqui, pessoal, é tudo na primeira coordenada, tá? Na segunda coordenada, vai ser um valor negativo, onde vou ignorar agora a segunda coordenada dos vetores e pegar as primeiras. Então, x1 vezes z2 menos z1 vezes x2, certo? Agora eu vou fazer mais, esse daqui tá na segunda coordenada, então vezes j, tá? Mais, agora eu vou ignorar as terceiras coordenadas. Então, x1 vezes y2, x1 vezes y2, menos y1 vezes x2, certo? Isso tudo na última coordenada cá. Bom, pessoal, então essa forma aqui, né, de visualizar esses vetores é a forma da definição do produto vetorial dentre eles. Só que não é uma forma usual da gente conseguir visualizar isso e falar assim, nossa, vou calcular agora rapidamente o produto vetorial. E a gente vai utilizar sempre matrizes para poder ter essa facilidade desses cálculos, certo? A gente pode ver aqui, ó, pessoal, que uma matriz, o determinante de uma matriz 2 por 2, é só a gente multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. E a gente vai fazer 3 matrizes aí dessa forma, multiplicando cada um desses elementos, né? Então, o vetor V cartesiano U, né, que a gente vai ler dessa forma, V cartesiano U ou V vetorial U. Esse símbolo aqui, na verdade, é o de cartesiano mesmo, tá? Mas a gente tem várias formas de ler, né, isso. Produto vetorial veio U. Ah, aqui eu coloquei errado, pessoal. Eu estou considerando o primeiro vetor U e V. Tá? Então aqui é U e aqui é V. Ah, professor, mas tem diferença? Tem diferença, vocês vão ver lá que vai ter diferença. Tá? Então aqui é U e aqui é V. Tá? Então é o produto vetorial de U e V, ou U cartesiano V ou U vetorial V. Tá? Por quê? Porque quando eu fui calcular, né, isso daqui, eu estava considerando U e depois o V. Tá? Então tem que ser U e V. Certo? Só corrigindo aí. Bom, e eu falei para vocês que a gente ia enxergar isso aqui como 3 matrizes, né? 3 determinantes de matriz. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó, minha primeira matriz vai ter os elementos da diagonal principal sendo y1 e z2, da diagonal secundária sendo z1 e y2. E isso está multiplicando meu vetorzinho i. Menos. Aí agora, diagonal principal x1, z2, z1, x2. Isso tudo multiplicando minha coordenadinha j. Mais, diagonal principal x1, y2, diagonal secundária y1, x2. Isso tudo multiplicando k. Bom, ainda ficou complicado ver, né? Porque toda hora eu tenho que montar 3 matrizes e isso às vezes já gera tempo, né? Só, pessoal, que quando a gente vai calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, tem uma forma de a gente calcular que envolve essa separação de 3 matrizes, certo? Então, a gente, ao invés de a gente pegar a matriz 3 por 3 e desmembrar ela dessa forma, a gente vai pegar essa forma desmembrada e transformar na minha matriz 3 por 3, né? Então, U vezes V vai ser a mesma coisa, pessoal, que o quê? Bom, para a gente desmembrar uma matriz 3 por 3 e representar dessa forma, o que a gente vai ter que analisar? Que o produto, esse elemento aqui que eu estou pegando, que no caso é o I, multiplicando pelo determinante dessa matriz 2 por 2, é o seguinte, é esse elemento que não vai ter linha nem coluna igual a nenhum desses elementos aqui, certo?
E eu vou considerar esse elemento aqui, o i, como o primeiro elemento dessa matriz 3x3, tá? Então, olha aqui, ó. Então, esse elemento i, né? Então, nessa linha e nessa coluna não vai ter nenhum desses elementos, certo? Então, esses elementos vai ficar exatamente aqui, ó. Y1, Z2, Z1, Y2, certo? Da mesma forma o J. O J eu vou considerar o segundo elemento aqui da primeira linha. Então, na primeira linha eu não quero ninguém aqui, nem na segunda coluna eu também não quero ninguém aqui. Então, esse daqui vai ser na primeira coluna, e esse aqui na última coluna, que já está. E a mesma coisa com o K que eu vou considerar aqui. Bom, observa aí, né, que esse daqui vai estar na primeira coluna, na segunda coluna, porque o K já está na terceira e não pode. E na primeira linha também. Então, eu calcular o determinante dessa matriz aqui é a mesma coisa de calcular o produto vetorial de U e V, certo? Então, observa aí, pessoal, que olha aqui, ó. Peguei U, vetorial V, é a mesma coisa que eu fazer o quê? Pegar uma matriz 3x3 e tirar o determinante dela. Quem que vai ser essa matriz 3x3? Primeira linha vai ser IJK, tá? As coordenadas aí. Na segunda linha vai ser as coordenadas do primeiro vetor, x1, y1, z1. Na última linha vai ser as coordenadas do segundo vetor, x2, y2 e z2. Certo? Então a gente tem uma forma resumida da gente calcular esses produtos vetoriais. Certo, pessoal? Então vamos colocar um exemplo aí para a gente poder enxergar isso daí melhor. E bom, aí eu vou ter um exemplo, né? Coloquei um exemplo aí para a gente poder calcular o produto vetorial desses dois vetores aí. E bom, é só a gente fazer o que tínhamos representado com aquela matriz. Quero calcular o produto vetorial desses dois vetores? Só fazer o determinante. Primeira linha da minha matriz, IJK, sempre, pessoal, certo? I, J e o K. Na segunda linha, 3, 1 e 0, que é o primeiro vetor. 3, 1 e 0. Na última linha, o segundo vetor, 2, 7 e 1. Certo? Beleza, então eu vou calcular o determinante dessa matriz. Daí, pessoal, o determinante vocês podem calcular do jeito que vocês aprenderam. Se vocês não aprenderam ainda, ou tem dificuldade dessa parte, entre em contato comigo, pergunta comigo, conversa comigo, tá, pessoal? Pra gente poder resolver isso daí. Bom, eu gosto de resolver da seguinte forma. Vou calcular os positivos, depois eu calculo os negativos, né? Então, olha aqui, o primeiro positivo é o diagonal principal. Esse daqui, ó. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 1, 1 vezes i, i. Então, eu vou ter 1 vezes i. Certo? Mais. Vou ter aqui, ó, 0 vezes j vezes 2. 0 vezes j vezes 2 vai dar 0. Então, eu vou colocar 0j. Mais. 3 vezes 7 vezes k. Né? 3 vezes 7 é 21. Então, fica 21k. Certo? Agora, eu vou colocar todos os negativos. Certo? Olha aqui. Então, diagonal secundária aqui, ó. K vezes 1 vezes 2 vai dar 2k. Mais 0 vezes 7 vezes i, 0i. Mais 1 vezes 3 vezes j, 3j. Beleza. Então, aí agora é só organizar, né? Somar o que tem i com i, o que tem j com j, e z com e k com k. Né? 1 menos 0, 1. Então, tem um i. 0 menos 3, menos 3j. 21 menos 2, 19k. Bom, então a minha representação é dessa forma, né? Eu posso deixar o i, pessoal, sozinho, livre assim, tá? Porque é 1, então menos 3j mais 19k. Ou eu posso representar como? Como um vetorzinho que eu conheço, né? Então, o vezes v, né? Mais fácil de visualizar às vezes, né? É 1 menos 3 e 19. Certo? Então, esse é o nosso vetor resultante aí desse produto vetorial.
certo? Bom, pessoal, então vamos ver aí algumas propriedades, né, desse produto escalar. Opa, desculpa, produto vetorial. Vamos ver algumas dessas propriedades. Bom, se eu pego o vetorial u, a gente vai resultar no vetor zero. Nossa, professor, como assim? Eu estou multiplicando dois números e vai dar zero? Sim, para qualquer que seja o seu vetor, tá? Para todo u aí, né? No caso, R3 ou R2, vou colocar Rn, tá? Então isso daí sempre vai acontecer. Bom, para a gente provar isso também é simples, né? Quando a gente está fazendo esse vetor aqui, ó, sei lá, vou pegar o U sendo x1, y1, z1, tá, pessoal? Então tem o I, J, K, x1, y1, z1. Aqui x1, y1, z1, porque são iguais, né? O segundo e o primeiro. Bom, quando eu calculo esse determinante aqui, vocês podem até fazer aí depois. Ele vai, obviamente, vai dar zero, né? É que basta a gente ver aquele resultado que a gente tem, né? Se a gente tem duas linhas iguais em uma matriz e vai calcular o determinante, ele vai ser zero, né? A gente tem duas linhas aqui. Mas a gente também pode olhar naquela forma de a gente calcular os determinantes. Eu pego o vetor i e multiplico pela y1, z1, y1, z1. Eu vou multiplicar por essa outra matriz que não tem linha em coluna igual a i. Bom, se a gente pegar isso daqui, ó, fica yz1 menos y1z1. Isso aqui vai dar zero. Da mesma forma, se eu pegar x1 vezes z1 e x1 vezes z1, também vai dar zero. Quando eu pego também x1, y1, x1, y1 também vai dar zero. Vai ficar isso daqui, ó, pessoal. Né, que vai resultar aqui no vetor nulo. Certo? Então, sempre aí, quando eu pego dois vetores iguais e multiplico de forma vetorial, a gente vai resultar no vetor nulo. Bom, eu também dei um spoiler, né? Tinha colocado errado lá, que não vai valer a propriedade comutativa, ou seja, U vezes V não vai ser igual a V vezes U aqui. Né? A gente vai ter isso daqui, ó, como menos V cartesiano U. Certo? Então a gente vai ter essa diferençazinha aí quando a gente estiver calculando dois vetores e quer calcular, por exemplo, o inverso dos dois, né? Quero colocar um, depois colocar o outro. Então tem que sempre considerar um dos dois como um vetor oposto a ele, certo? Então se eu quero calcular de forma comutativa, né, eu tenho que só trocar o sinal de um dos vetores, tá? Ou seja, o sentido de um dos vetores. Aí vai dar certo. Certo, pessoal? Bom, isso daqui também é fácil ver, é só vocês colocarem valores genéricos aqui, vocês vão ver o sinal de menos aparecendo aí, e vai ser fácil visualizar isso daí, certo? Bom, uma propriedade aqui que vocês já conhecem é a propriedade distributiva. Ah, finalmente uma propriedade que é válida aqui, que a gente conheça, né? Que é o quê? Eu tenho um vetor U cartesiano a soma de V mais W, por exemplo. Então eu vou resultar fazer o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. Posso fazer U vetorial V mais V vetorial U. W, né? Opa. Mais U vetorial W. Certo? Então essa propriedade aqui também é válida, tá? No nosso produto vetorial. Certo? Também é fácil visualizar. É só a gente também fazer nas continhas aí genéricas que a gente vai chegar, né, que esse resultado também é válido. Outra propriedade bastante importante, pessoal, que é válida aqui, é a propriedade associativa com o escalar, né? Se eu tenho um M e multiplico um U, né, vetorial V, é a mesma coisa eu pegar o M e depois multiplicar por U vetorial V, ou cartesiano. Bom, pessoal, essa propriedade aqui, às vezes vocês podem enxergar ela e não ver ela com muita importância, tá? Mas ela é muito importante. Por exemplo, se eu tenho aqui uma matriz, né, IJK, e daí eu tenho um elemento, né, um vetor U aí, que eu consigo visualizar que ele está sendo multiplicado por um mesmo número. Por exemplo, M.
x1, m, x2, m, x3. Opa, é y1 e z1. Aqui embaixo x2, y2 e z2. Bom, observa que o m está sendo multiplicado por outros elementos dessa linha. Então eu posso colocar ele para fora segundo essa propriedade. E é exatamente isso que a gente pode fazer com muitas matrizes, pessoal. Essa daqui é a propriedade, na verdade, propriedade de matriz, né? A gente consegue visualizar essas propriedades todas de produto vetorial. É as propriedades de matriz que a gente já conhece. Né? Então aqui é x1, y1 e z1, x2, y2 e z2. Certo? Então essa propriedade é muito importante porque vocês podem minimizar muitos cálculos que vocês forem fazer aí. Bom, a quinta propriedade, pessoal, a gente vai utilizar bastante, tá? Mas ela já começa aí a ter uns resultados que ainda a gente vai ver, tá? Por isso que eu vou parar nela aqui. E vai ter outras propriedades, tá? Que a gente vai estudar aí ao longo do curso, tá? Desses produtos vetoriais. Mas essa quinta propriedade aqui é muito importante, eu acho legal falar agora. É o seguinte, eu tenho um produto vetorial de dois vetores U e V, e está resultando em zero. Bom, isso daqui vai acontecer, pessoal. Então, isso daqui vai acontecer, se somente sim, na verdade, tá? Se acontecer aquilo, também vai acontecer desse produto vetorial da vetor nulo. Um dos vetores é nulo, então, um dos vetores é nulo, ou U e V são colineares. Colineares aqui. Bom, então de duas uma. Ou eles vão ser, ou um dos dois é nulo. Se nenhum dos dois são nulos, então quer dizer que eles são colineares. Se eles são colineares, eles podem ser iguais. Aí a gente volta aqui. Se eles não forem iguais e forem colineares, a gente vem aqui. Né? Qual que é a diferença de um vetor e outro quando eles são colineares? A multiplicação de um número. Pode tirar para fora e ele vai ficar dois vetores iguais. Né? Então a gente sabe que sempre vai dar um vetor. Bom, pessoal, então agora a gente vai aí verificar aqui que é um produto misto, né? É um produto misto e vai envolver três vetores, tá? Não, agora não é só dois, agora vai envolver três. Ó. U, V e W, certo? Então a gente vai falar que um produto misto U, V e W, de U, V e W, nesta ordem, tá, pessoal? Vai ser dado por um número real. E realmente, V cartesiano W é um vetor. Quando eu faço U vezes escalarmente outro vetor, vai dar um número. Então, um produto misto também vai resultar em um número. Lembra disso. E vai ser indicado dessa forma. Né? Parece um vetor, né? Só que ao invés das entradas ser números reais, vai ser vetores. Então, o produto misto é indicado dessa forma. E bom, então vamos aí calcular o nosso produto vetorial de V e U, V e W, né? Então, V e W aí, o que vai resultar? O que a gente vai ter nesse produto escalar aí, né? Bom, vamos relembrar como que a gente calculava o produto vetorial de dois vetores, né? Tem três formas. A gente coloca a definição de direto, ou as três matrizes, ou aquela matriz maior. Eu vou colocar as três matrizes porque vai ser conveniente aqui pra gente, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, y2, z2, né? Tô pegando aqui as coordenadas de V e W, tá? Então são essas coordenadas e essas. Então eu vou pegar y2 e z2 e aqui y3 e z3, certo? Isso tudo na primeira coordenada, menos os elementos da segunda coordenada, que vai ser quem? Agora não tem y, né? Então é x2, z2, x3, z3. Isso na segunda coordenada. Mas agora na última coordenada não tem z, né? Então é x2, y2, x3, y3. Isso tudo na coordenada, certo? Então a gente vai ter isso daí, né? Resultante do nosso produto vetorial de V e W. Bom, agora a gente tem que pegar esse vetor resultante e multiplicar por quem? Por U. Né? Então, U vezes esse vetorzinho aí, V cartesiano W. Né? Que vai resultar nisso daqui? Né? Que vai ser exatamente isso daí? Bom, que eu tenho que fazer? Coordenada com coordenada. Quem que é a primeira coordenada desse vetor resultante? Essa matriz aqui, não é? E essa matriz eu vou multiplicar por quem? Por x1. Então, vou pegar essa matriz, né, na verdade, o determinante dessa matriz, né,
e multiplicar por x1, menos pegar o determinante, a segunda coordenada, multiplicar por y1. Ah, professor, mas não é mais na fórmula? É, mas esse daqui já está menos, né? Então vai sobrar um menos. Então vai ser x2, z2, x3, z3, vezes y1, mais essa matriz vezes a terceira coordenada lá, que é z1, x2, y2, x3, y3, vezes z1. Bom, pessoal, isso daqui, ó, né, parece um déjà vu que a gente teve aí do produto vetorial. A gente consegue escrever isso aqui tudo em uma matriz só, né, onde essa multiplicação, esse elemento x1 não pode estar na mesma linha, na mesma coluna desses outros elementos aqui, mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, a gente vai meio que trocar, né, o i, j, k. Né? Então, esses elementos x1, y1, z1, vai ficar exatamente aqui, ó, x1, y1 e z1. E o restante vai continuar aí embaixo. Né? Vai ser quem? x2, y2 e z2, x3, y3 e z3. Bom, então para calcular o determinante produto misto de uma matriz é só colocar os vetores em ordem e calcular o determinante dessa matriz que você encontrou. Certo? O determinante acha em um número, a gente sabe que vai ser um número real e é calculado dessa forma. Certo, pessoal? Então vamos ver um exemplo aí, né, desse produto misto. Bom, então eu tenho aí o vetor U sendo 1, 2, 0, o vetor V sendo 0, 1, menos 1 e o vetor W sendo 1, 1 e 1. Então o produto misto desses três vetores vai ser igual. Bom, quem que é o primeiro vetor? 1, 2 e 0. Então ele vai ser na primeira linha. Segundo vetor, 0, 1 e menos 1, na segunda linha. Terceiro vetor, 1 e 1 e 1, na terceira linha. Bom, calcular o determinante agora, né? Então, ó, diagonal principal 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, mais diagonal secundária, 2 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 2, mais 0 vezes 0 vezes 1, 0. Então, esses daqui vão ser os elementos positivos, menos agora os negativos, né? Peraí, deixa eu só fazer aqui. E agora a gente vai calcular os negativos. Diagonal secundária aqui dá 0. Esse daqui também vai dar 0. O outro vai dar 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Isso aqui vai resultar exatamente igual a 2 menos 1, 1 menos 2, na verdade, dá menos 1. Menos 1 com menos 1, vai resultar em 0. Certo? Então, o produto misto desses três vetores resultou exatamente 0. Certo, pessoal? Depois a gente vai verificar, né, o porquê que acontece, né, quando esses três vetores resultam em 0 no produto misto. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então agora ficou aí os dois exercícios, né, para vocês apresentarem, né, 5 e o 6. Lembrando que o 3 e o 4 foi dado na aula, né, na aula síncrona. O exercício 5 está falando o seguinte: determinar alfa para que o vetor U, né, aqui no caso é alfa, ó, gente, no lugar desse N aí, que é alfa, tá, e aqui também é alfa, aqui e aqui. Beleza. Então, determinar alfa para que o vetor U seja unitário, ou seja, você calcula o módulo dele, tem que ser igual a 1, daí você acha esse valor de alfa. Certo? Após isso, você vai fazer o produto vetorial de U e V, sendo V, alfa, 2 alfa e 0. Tá? Então, você tem que achar alfa aí para saber quem que é U e V. Certo? Beleza, no exercício 6 está falando o seguinte: dados os pontos A, B e C, determinar o valor de M para que V seja igual a 7, ou seja, o comprimento de V, o módulo de V seja igual a 7, sendo que o V é determinado pelo AC multiplicado esse valor de M, que você vai determinar, mais BC, certo? Você já sabe AC, já sabe BC, já sabe o módulo de V, então é só achar o M, certo? E depois você vai calcular, fazer um produto misto aí de AC, CB e BA, certo? Então esses daí são os exercícios
os últimos exercícios para quinta-feira. Certo, pessoal? Então, ainda vai ter mais vídeos sobre essa parte de vetores, mas a gente não vai apresentar o restante dos exercícios. Vai cair somente na prova, tá bom? Então, fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.